E hoje eu vou falar sobre projeção astral. Eu já tive várias experiências com projeção astral também. Se você está acompanhando os vídeos, você já viu que eu já passei por algumas coisas, alguns medos, né? Mas a projeção astral, eu vou resumir aqui para quem não conhece, não entende. Ela funciona assim. Todos os dias, quando você dorme, o seu espírito sai do seu corpo e vai fazer alguma coisa. Ou ele fica ali, ou ele sai e vai fazer alguma coisa. Seus sonhos, enfim. Podemos falar um pouco disso mais à frente. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre o assunto, mas eu vou contar aqui para vocês hoje as minhas experiências e as experiências mais marcantes, porque tem experiências que não rememorei direito, então assim, a dificuldade de você conseguir relatar uma experiência fora do corpo é porque dificilmente você traz todas as informações que você vivenciou lá. Porque assim, não dá pra você dizer que não é real. É mais real do que tá aqui presente. Então assim, impossível, quando você tem uma experiência de projeção astral, você sabe que você está tendo a experiência de projeção astral. Não dá pra mentir. Você não consegue... eu acho que é um estado de presença tão grande, tão forte, que não tem como você negar que aquilo não estava acontecendo. Então, assim, parece até às vezes, quando você tem essas experiências, parece até que isso daqui é um sonho e lá que é a vida real. Que na verdade é assim, né? O espírito que é eterno e aqui é só uma experiência. Então, enfim, vamos às experiências. Bom, as primeiras experiências, agora que vocês já entenderam que eu era da igreja, né? Menininho lá da igreja, bonitinho, que ia pra igreja todo dia, não fazia nada. Olha, eu esqueci de falar uma coisa. Eu tive infância. E aos 12 anos, e eu falo eu tive infância porque hoje tá meio banalizado essa coisa. As crianças hoje em dia já falam de sexo com 7, 8 anos de idade. Eu fui ouvir falar de sexo com 12, 13 anos de idade. Então demorou um pouco. Eu tive um tempo para ser criança de verdade. E é interessante isso, porque eu, graças a Deus, eu não tenho que reclamar. Apesar de que com 12 anos, os meus irmãos, eu tenho muitos irmãos, e eles começaram a falar de sexo comigo. E eu não entendia nada. Eu olhava assim e falava, tá bom. Aí me mostrava um filme pornô, eu olhava, tá, o que é isso aí? Não tem ligação nenhuma comigo, né? Eu vou olhar aquilo ali e falo, pra quê? O que tem que fazer? Eu nem tava nem começando a estudar isso na escola. Na 6ª série começou a aula de sexologia, essas coisas. Por que eu tô falando tanto em sexo? Porque na projeção astral existem várias experiências que você pode ter. E uma delas, que é a mais comum, é você ir para zonas sexuais. Então eu, garotinho inocente, 15 anos, já entendia um pouquinho, já tinha namorado, já sabia o que era beijo na boca, né? Já sabia que as coisas, né, mudavam, o corpo explodia de hormônios e tal. Teve umas semanas, eu posso dizer assim que foi um mês e meio por aí, mas assim, teve uma semana em especial que todos os dias, quando eu dormia e ia para um lugar. Era um lugar incrível. Muito presente, muito lúcido. Eu ia acompanhado com algum ser, assim, um espírito ia falando aqui assim, e eu ia andando normal. E eu chegava lá, tinha umas colunas gregas, assim, e eu entrava, ó, se você assistiu o último vídeo das experiências espirituais e achou loucura, projeção astral é um negócio fora da caixinha. Você tem que desconectar da realidade para entender um pouco do que está acontecendo lá, porque loucura. Inclusive você consegue voar se você estiver ali pronto, dependendo da dimensão que você tá, enfim. Não quero entrar nesse ponto, mas relatando a minha experiência, né? Vamos lá. Eu ia todos os dias, eu dormia, eu deitava, e como era uma experiência gostosa, era uma coisa legal, eu não sabia o que era, então assim, eu não recomendo também hoje para vocês irem para esse lugar, tá? Mas assim, porque a gente já vai naturalmente, tá? Se você frequenta motel, essas coisas, naturalmente você à noite você acaba voltando lá para doar sua energia todinha. Eu lembro que eu passava a noite inteira envolvido com aquela energia do sexo, sabe? Aquela energia assim que era muito prazerosa. Era um prazer além do normal. Era assim, nossa, incrível. E eu que não tinha nem contato com isso, não sabia nem o que era, eu só ia, eu falava, bora, vamos lá. Você quer me levar? Vamos. Então todo dia eu deitava e dormia do mesmo jeitinho,
para poder ir para aquele mesmo lugar. E o meu pensamento já automaticamente me conectava, me levava para lá. Até que, como eu ia na igreja, né? Depois comecei a ir na igreja, passa a semana todinha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Começa a ir muito para a igreja, desconecta desses espíritos, acaba parando de fazer isso. Mas eu fui muitas vezes e eu lembro que era muito bom. Eu não entendi o que estava acontecendo, era mais real do que o real e era muito gostoso. Tipo, era um prazer assim, espiritual. Mas beleza, não procure porque você gasta a sua energia todinha. Eu ia trabalhar todo dia morrendo, destruído, porque eu gastava minha energia a noite inteirinha lá nas zonas sexuais. Então não faça isso, porque não é bom. Quando eu morei em Rio Branco, eu experienciei várias coisas, eu busquei várias coisas. E uma das coisas que eu quis experimentar foi o chá do Daime. Que assim, dizem que abre tua mente, expande, você tem, né, algumas experiências. Assim, foi um pouco frustrada, porque eu não senti muita coisa. Mas anos depois, aconteceu uma coisa naquela noite que eu não consegui explicar. Porque eu cheguei em casa, deitei na minha cama e apaguei. Só que eu me lembro que eu passei a noite inteira sentado na cama, olhando para a parede. E o dia amanheceu e de repente eu escorreguei e voltei pro corpo. Então eu acordei e falei assim, nossa, eu não dormi nada essa noite. Aí o meu amigo falou assim, não, você dormiu, você chegou e desmaiou. E agora você está acordando, meio-dia do outro dia. Eu falei, nossa, eu tô com energia tão boa, eu tô descansado, mas eu passei a noite inteira acordado. Foi uma experiência de ficar sentado na cama. Mas foi uma projeção, porque eu fiquei olhando, minha cachorra andava no quintal, eu via a casa. Só que eu não saí, eu fiquei sentado ali parado. Essa foi uma experiência que eu quis contar pra vocês, porque eu tive depois que eu tomei o chá do Daime. Então, assim, foi uma experiência específica desse momento. Teve uma outra situação, porque assim, as projeções astrais, se você faz exercícios, tem várias práticas, o Saulo é um mestre nisso, ele passa tem vários vídeos, vários facs aí, que ele fala sobre isso. Então, assim, ele tem muita propriedade para falar sobre o assunto, eu não posso falar tanto assim, mas as experiências que eu tive foram essas, assim, bem pontuais e em momentos diferentes. E sempre acontece quando eu não estou esperando, quando eu estou procurando demais, fazendo muita técnica, eu não consigo. Assim como os espíritos, eu começo a falar demais, começo a ver demais, se eu começar a querer ver, não vejo nada. Se eu quiser ter a experiência, não tem. Ela acontece espontaneamente. Então, teve uma experiência que foi linda. Eu não consigo nem descrever. Mas, tentando trazer para a nossa realidade e explicar, eu cheguei num deck que era numa montanha. E dessa montanha aqui, eu vi a outra montanha que tinha uma cachoeira. E esse deck tinha várias pessoas. Pessoas vestidas de branco, roupas de branco, assim, né? E eu vim com algumas pessoas e tinha um rapaz que tava de joelho, assim, e chorando. Mas ele chorava, assim, copiosamente. E ele ajoelhou, ele queria me pedir perdão. Não sei porquê, não sei explicar. Mas eu tava lá, eu fui nesse lugar, eu olhei para aquele rapaz e falei assim, por que eu tenho que perdoar ele? E quando eu falava assim, por que eu tenho que perdoar ele, ele chorava mais ainda. Aí eu olhei aquela cena, tinha um senhor em pé atrás dele. E esse senhor virou, olhou pra mim tipo assim, perdoa ele, liberta essa alma, coitado. Eu não sabia o que fazer, eu olhei pra ele assim e falei, olha, eu nem sei quem você é, mas eu te perdoo. Se você me fez algum mal, eu te perdoo. E eu lembro que dentro de mim foi dando um alívio. Eu falei, eu te perdoo. Foi dando um alívio, foi soltando. Eu precisava perdoar esse rapaz. Eu não lembro o que era ou o porquê que era. Mas todos que estavam ali estavam felizes com aquela situação. E eu não estava entendendo a origem de nada, porque eu estava nessa vida, encarnado aqui. Eu olhei para aquele rapaz e assim, ele olhava para mim. Sabe quando uma pessoa te olha, que ela te conhece? E eu olhava para ele, eu conhecia ele, mas eu não sabia quem era. Então eu acredito que é algum resgate de uma vida passada, alguma coisa que ficou pendente e ele precisava pedir perdão por algum motivo, ou eu precisava perdoar ele de alguma coisa, sei lá, não sei explicar. Mas toda aquela cena foi muito linda e eu fiquei assim, uau! Cara, e eu voltei pra cama, quando eu acordei, não foi igual às zonas sexuais, eu acordei, mas com energia que eu podia abraçar o mundo naquele dia. Foi incrível! E as experiências extracorpóreas, as projeções astrais, quando você tem ela
com seres de luz, você volta, uau, você volta com uma energia maravilhosa. Todo dia à noite, se você nunca teve a projeção, já faz o exercício, se coloca à disposição para o trabalho. Que com o tempo você vai acabar lembrando de algumas dessas experiências. Mas, isso tudo são histórias que eu estou contando que eu vivenciei. Mas aí, tem aquelas experiências que você compartilha. E eu sempre quis experiências com outras pessoas, porque daí eu não tô ficando maluco, né? Então, tipo, outra pessoa teve essa experiência, eu também tive essa experiência, tivemos juntos essa experiência, beleza. Teve uma vez que eu estava no centro espírita que eu trabalhava, né? Mais uma vez, eu tive muitas experiências lá, mas eu estava estudando muito sobre isso. E aí, um dia eu estava lá, eu sentei, eu estava na sustentação, que a gente chama, né? Que é doando energia para o trabalho. Na verdade, eu acho que eu nunca doei só energia, porque eu sentia tudo que estava acontecendo, de todos os lados possíveis, não entendia nada, mas estava sentindo. E aí, eu sentei ali, e naquele dia eu vi os meus braços saindo assim. E aí eu vi sabe quando você vê só a forma? Tipo, a forma do braço, assim. E na hora que eu tirei o foco do braço e comecei a olhar para as pessoas, começou a dar dupla visão, porque eu estava muito próximo do corpo, né? Então eu fiquei com dupla visão ali muito, muito, muito forte. Foi uma loucura. Isso tudo aconteceu assim, uns 10 segundos. E nesses 10 segundos eu tive certeza que eu estava vendo o meu espírito, porque eu nunca consegui, pelo menos até agora que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não consegui sair do corpo à noite, olhar para o meu corpo lá dormindo e voltar. Ou eu acordo em algum lugar, que eu já tô e eu sinto que eu tô, e eu sei o que eu tô fazendo, eu tô consciente nesse lugar, não é só um sonho qualquer tipo, que você está assistindo, eu tô participando ativamente, eu falo, eu interajo, eu pergunto. Então, assim, nesse dia eu tive certeza, porque uma das coisas que eu queria era uma comprovação. Então, assim, eu tenho as minhas experiências e eu descarto um monte, porque, foi um sonho. Foi uma coisa da minha cabeça. Isso daqui deixa pra lá. E nesse dia que eu vi o meu braço saindo do corpo, eu dormi, né? Apaguei durante o trabalho todinho, 2 horas de trabalho, eu apaguei, acordei no final. Sempre assim, 1 minuto antes de acabar você acorda. Incrível. E aí, um dos dirigentes da casa chegou pra mim e falou assim: você projetou, você saiu do corpo. E eu lembro que eu tinha combinado comigo, se eu tivesse em espírito perto de alguém que vê espírito, conversa, eu ia pedir pra falar que eu tava fora do corpo. E olha o que aconteceu, eu tive a experiência, eu vi, eu tive várias outras, mas nesse dia, exclusivamente nesse dia, ele foi lá e confirmou, falou, você saiu do corpo. Eu acho que eu devo ter gritado quando eu saí do corpo. Não, ele fala que eu saí do corpo, porque eu quero ter certeza dessa experiência. Essa foi muito legal, inclusive, porque teve uma confirmação de fora. Então, é muito maluco, projeções astrais, você vai para lugares super, assim, fora da caixinha, mas quando tem uma comprovação de alguém que interagiu com você ali, é muito interessante. Tem trabalhos espirituais que às vezes as pessoas lembram, né, de algumas coisas, você rememora algumas coisas, porque a mente do espírito é uma, a mente do corpo, a mente do espírito é aqui, a mente do corpo é isso aqui. E, tipo, você lembra um trechinho do que aconteceu. Durante muito tempo, eu tive muita dificuldade nos trabalhos espíritas, porque eu sofria muito, eu sentia muito, tinha pensamentos que não saíam da minha mente. E sempre eu tive projeções astrais, porque eu tava naqueles lugares malucos, correndo, sempre correndo de 3 espíritos. Eram 3 caras que ficavam correndo atrás de mim, tentando me pegar, e eu corria muito. E eu teve uma dessas experiências que eu dava saltos, que eu pulava a gravidade, tinha um peso diferente. E aí, como que eu comprovei que isso não era só uma ilusão da minha cabeça, que era uma coisa que estava acontecendo? Durante um dos trabalhos, né, numa casa espírita, uma moça chegou para mim e falou, olha, tem 3 colegas seus do outro lado que eles estão um pouco chateados com você. Eu falei, eu sei quem são, porque eles me perseguem, eu vivo correndo deles à noite. E aí ela falou assim, peraí que eu vou conversar com eles. E ela começou a conversar com eles. Eu me debatia, antes eu não conseguia sentir as coisas, eu sofria muito. E ela bateu um papo com eles ali, não sei o que ela fez, mas porque é mental, né? Então ela conversou e pediu para eles pararem de me perturbar. E me aceitarem, tipo, agora eu tô numa encarnação, eu tenho, né, as minhas coisas para fazer, me deixa em paz, deixa ele em paz e seguem também. Tá todo mundo preso nesse problema aí
vocês correndo atrás e ele correndo de vocês. E resolveu a história. E aí eu nunca mais corri de nada. E os pensamentos que eu tinha, eu sempre que eu estava numa projeção, eu sabia, opa, eu estou numa projeção, eu estou aqui, é o plano espiritual. Então eu vou correr ou eu vou me esconder porque eles vão me procurar. E eles sempre me perseguiam. Eu estava num castelo, não sei o que, de repente eles começavam a correr atrás de mim e eu saía correndo. E nunca mais eu tive nada a ver com isso. Teve uma experiência que eu tive, que foi assim, eu tava namorando e a minha namorada na época tinha uma energia assim incrível. E ela, nossa, toda vez que eu tava com ela, inclusive eu cheguei na casa da minha mãe, que eu contei no Experiências Espirituais, que assim, eu cheguei e vi um vulto, né, enfim, que era o vulto, acredito que do meu irmão, enfim. Vai lá assistir que você vai ver a história, que senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Porque essas histórias são muito longas, né? Mas eu fui dormir uma noite, a gente dormiu junto e eu tive uma projeção astral. Essa projeção, ela me assusta até hoje. Porque assim, muitas vezes nas projeções você conversa com espíritos, tem interações e você até consegue trazer algumas informações de lá. E nessa noite específica, eu não estava pensando em projeção astral, nada, simplesmente dormi. Só que como a gente dorme, quando dorme com outra pessoa, a sua aura acaba se acoplando, uma a outra se equilibra, e ela tinha muita energia, eu já tenho muita energia também, então assim a gente se equilibrou e eu acabei tendo uma projeção quase que completa. Porque eu saí do corpo e eu me vi dentro de uma nave, assim, um negócio muito estranho. Assim, não é estranho, é muito lindo. Porque é muito perfeito, tudo muito lindo, muito limpo, muito clean, assim. E tinha uma tela que passava do lado, assim. E nessa tela, eu comecei a observar que era uma situação tensa. Eu olhava para aquela tela, eu ficava vendo aquilo, e tinha um espírito aqui conversando, falando, e quando ele começou a falar assim, se acalma, tá tudo bem, esse é um processo, é apenas um processo. E eu fiquei olhando para aquilo assim, e de repente eu comecei a ver umas cenas. Eu não vou ficar falando muito aqui, porque assim, é bem pesado. Mas imagina assim, barris com corpos de pessoas dentro. Então, tipo, era uma acho que não pode falar aqui no YouTube, né? Era uma... E naquele momento estava acontecendo aquilo. Só que, por que eu estou contando essa história e por que ela foi tão importante? Porque na hora que eu vi aquilo estava acontecendo. Eu estava vivendo aquilo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no Distorções Temporais, que é o próximo vídeo, porque tem algumas coisas que eu não consigo explicar. E eu tinha certeza que eu estava vendo acontecer, como se eu estivesse assistindo um jornal. Mas na hora que eu comecei a ver, agora que a gente tem essa pandemia, né, que está aí com vírus e todo mundo, né, quarentena, tarará, agora sim, eu pensei, cara, será que era isso? Porque tinham muitos copos, mas muitos copos. E eu não fiquei com medo, eu fiquei em pânico. Não foi medinho assim de olhar e falar, vai morrer muita gente. Não, eu fiquei em pânico. Era pânico, tanto que o espírito que estava comigo, ele falou assim, se acalma, senão você vai ter que voltar para o corpo. Na hora que ele falou, você vai ter que voltar para o corpo, eu tive certeza que eu estava vendo uma coisa que poderia estar acontecendo, que ia acontecer. E eu voltei para o corpo, mas assim, na hora, eu lembro que eu senti o meu corpo voltar, o meu espírito voltar, e quando ele voltou, eu senti o corpo travado ali, eu comecei a voltar a ter lucidez no corpo físico, e eu quase gritei quando eu saí. Eu não conseguia falar de tanto desespero. Então, assim, eu realmente espero que essa projeção não seja uma visão, não seja nada. Que seja só uma das possibilidades que poderiam acontecer no mundo e que não aconteceu ainda e que nem vai acontecer. Mas, teve uma outra experiência. Eu contei essa porque, assim, foi muito real. Essa experiência me assusta até hoje. Mas teve uma outra experiência que eu compartilhei, eu tava falando de experiências compartilhadas, né? Eu tenho vários grupos, né, no WhatsApp. E eu entrei um dia num grupo e falei, gente, alguém teve uma experiência assim, assim, assim hoje, num estádio, todo mundo lá no estádio e tal. Eu conversei com um rapaz que ele descia assim, fez assim, assim, assim. E várias pessoas falaram, olha, eu cheguei lá,
mas eu cheguei de outro jeito, eu fui de uma outra forma. A outra falou, olha, eu também tive, eu lembro de algo assim. E eu fui assistir esses dias do canal do Pava, e ele estava descrevendo tudo o que aconteceu lá no estádio. Ele falou, tinha várias pessoas, era como se fosse um estádio, só que ele lembra de tudo o que aconteceu. Eu ainda não consigo trazer as informações, mas eu conversei com um dos rapazes, um dos cuidadores lá. E ele chegou pra mim e falou assim, Juliano, tá tudo bem? O que você tá sentindo? O que você tem dúvida? Quer que eu te ajude em alguma coisa? E assim, eu lembro que era um rapaz moreno. Sabe aquela pessoa que passa paz, tranquilidade? Na hora que você olha pra ele e fala assim, cara, meu amigão esse cara aí. E eu virei pra ele e falei assim, cara, como que eu faço pra fazer as coisas? Eu comecei a perguntar assim, telepatia, né? Pra movimentar as coisas com o meu pensamento, pra ler a mente das pessoas. Como que eu faço essas coisas? Aí ele falou assim, Juliano, tá tudo na sua mente. Tá tudo aí. Concentra, foco, medita. Entre em contato com o seu eu que você consegue o que você quiser. Eu olhei aquilo e falei assim, ah é? E voltei com essa informação. E eu lembro que eu fiz lá com ele. Ele falou assim, movimenta isso daqui. E tal, eu falei, cara, isso existe. Tipo, fora da caixinha. Só que teve muitas coisas que aconteceram nesse dia, nessa experiência. E eu não consigo me lembrar das informações. Quando eu estava assistindo o canal do Pava, ele descreveu todas as informações que tava. Aí eu olhei e falei, cara, várias pessoas foram. Ele virou e falou na mesma época, porque o vídeo, ele gravou um vídeo. E eu queria fazer isso também, gravar vídeos com as minhas experiências. Só que tem coisa que você olha e você fala assim, cara, isso é muita loucura. Tipo, eu não quero que aconteça um problema no mundo aí que várias pessoas desencarnem, entendeu? Não quero isso. Então eu não quero nem gerar essa ideia da possibilidade disso acontecer. Mas isso assusta. Porque você fica meio que em choque com tudo isso. Bom, a última, porque esse vídeo já tá ficando longo demais. Eu achei que ia ficar menor, mas nossa senhora, pra contar as experiências e explicar, né? É muita coisa. Eu deveria ter feito uma de cada. Mas só pra você ter uma noção, se você tem alguma experiência desse tipo, compartilha comigo aqui nos comentários e vamos conversar sobre projeção astral, que é bem interessante também. De repente eu trago aí mais aqui no canal também. Mas o meu objetivo não é falar sobre isso, porque tem pessoas com mais propriedade para falar sobre isso, certo? Teve uma experiência que, assim, que eu tenho ela com muito carinho. Teve uma vez que em catalepsia projetiva, que é quando o seu espírito está perto do corpo, mas você já está tendo a percepção espiritual, mas o seu corpo ainda está ali, você está em cima do corpo. É aquela sensação que você quer se mexer e não consegue, sabe? Teve um dia que antes de dormir eu fui fazer minhas orações, e aí eu senti que eu morava sozinho, e o meu quarto, assim, era só a cama e o guarda-roupa. E, assim, não tinha mais nada. O quarto era clean. Esse apartamento era maravilhoso. E aí eu senti que tinha dois rapazes, assim, mais distantes, que estavam me olhando, sabe? E ali naquela semi-projeção, eu comecei naquela catalepsia projetiva, eu comecei a fazer, ouvir o espírito, na hora que eu senti que tinha, e era o espírito que estava ali, eu comecei, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu... Na hora que eu comecei Pai Nosso, eles começaram a rir. Eles começaram a achar engraçado. Eu falei assim, Pai Nosso, ele acha que vai tirar a gente daqui com o Pai Nosso. E eles morriam de rir. E eu não tava achando aquilo nada engraçado, porque o Pai Nosso sempre funcionou. Aí eu já tinha começado a me acostumar com a Ave Maria. Eu, Ave Maria, cheia de graça. Na hora que eu falei Ave Maria, o outro que não tinha falado antes, ele falou assim, pronto, agora ele vai apelar pra Santa. Mas eles riam de doer a barriga. E eu lembro daquela sensação que eu comecei a ficar com medo. Sabe quando você começa a ficar em pânico, assim? Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tava acompanhando na época, diariamente, os vídeos do Luz da Serra. Que não sei se você conhece, mas tem o Bruno Gimenez, a Patrícia Cândido. E aí a Patrícia tinha feito um mantra. E eu tava estudando também um pouco sobre a doutrina hindu. E ela falou um mantra que era de Narasimha, que expulsava demônios. Eu pensei, bom, eu já tentei Pai Nosso, não deu. Eu já tentei Ave Maria, não deu. Ou seja, evangélico, católico, vou aí pro hindu. E aí eu parei e falei assim, bom, como que era o mantra? Eu tava repetindo o dia inteiro o mantra. E aí eu parei e falei assim, Narasimha Tavada Soham. Na mente. Os dois espíritos estavam rindo, mas assim, de gargalhada. Na hora que eu falei Narasimha, eles, opa, o que é isso aqui?
Eu lembro que é como se eles estivessem olhando pra mim, sabe, assim. Aí eu falei, Narasimha Tavada Soham. Parou. Narasimha Tavada Soham. Eu senti que eles se afastaram um pouco. Quando eu falei a terceira vez, eu imaginei um leão vindo por cima de mim, assim, meio leão, meio homem, né? Vindo por cima de mim, tipo assim, expulsa esse demônio daqui agora. E aí na hora que eu falei a terceira vez, eles foram pra tão longe, que eu apaguei a cor no outro dia. Quando eu acordei, eu falei, mas eu tava dormindo, eu tava no corpo, no espírito, eu lembro de tudo isso. Eu lembrei de toda essa experiência, da ali, não é semi-projeção, é da catalepsia projetiva e dessa experiência inteira. Então, assim, essas são algumas das experiências que eu queria compartilhar com vocês. O vídeo ficou enorme, mas projeção astral é assim, para você contar uma história, você tem horas, né? Então, essas são algumas das minhas experiências. Se você tiver alguma, comenta aqui, coloca aqui nos comentários e vamos falar um pouco mais sobre isso. Obrigado por assistir esse vídeo e o próximo é sobre distorção temporal. Se você achou espiritualidade complicado, esse aqui maluco, o próximo, só Deus. Tchau.